Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo explicativo aí de aprendizado. O que nós temos aqui hoje? Nós temos um motor para a gente fazer o fechamento dele. O que é isso? Ligar ele em 220 ou 380. Teve alguns aí que pediu pra gente, alguns inscritos, que pediu pra gente demonstrar como que faz o fechamento de motor. E hoje nós estamos com uma demanda de trabalho aí, onde nós vamos trabalhar com esse motor aqui. E aí eu já aproveitei para fazer esse vídeo. Isso aqui é um motor 220 380, no qual a gente tem 6 fios, né? A gente costuma usar o termo 6 pontas. Primeiramente, pessoal, esse motor tá fácil de fazer o fechamento porque ele está identificado, os cabos. Mas se não tivesse, tem como a gente identificar, que é da seguinte forma: nós vamos pegar o nosso multímetro, pôr ele na escala de resistência, na escala onde tem o buzzer, onde faz o barulhinho que vocês vão escutar, ó, já é suficiente para a gente identificar as bobinas. Então vamos lá? Ó, eu tô com os nossos fios aleatórios aqui, ó. Eu vou pegar um fio desse aqui e vou ver se ele dá continuidade com os demais. Ó, identifiquei, pessoal. Isso daqui é uma bobina, certo? Então olha aqui, ó. 2 fios, uma bobina, correto? Nesse motor nós temos, até desenhei no caderno, nós temos aqui 3 bobinas. 1, 2, 3. Beleza? Nós temos que identificar essas 3 bobinas. Eu achei uma e agora preciso achar outra. Como eu soltei aqui, eu preciso identificar de novo. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Uma bobina está aqui. Vamos tentar achar outra. Vou pegar uma ponta e medir com as demais. O que der continuidade é uma bobina. Ó, outra bobina. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, as 3 bobinas do motor estão aqui, correto? E aí nós temos a oportunidade de fechar esse motor em 220, 380. Vamos começar fechando esse motor em 380, que seria a ligação estrela. Então vamos olhar aqui no caderno, que facilita um pouco mais. Ó, veja bem, nós vamos numerar as bobinas conforme elas estão aqui, início e fim de bobina. Veja bem, 1 aqui e 4, certo? 2 e 5, vamos pôr aqui, ó, 2 e 5. Deu para ver, ó, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, ó, 3 e 6. O que deu para perceber aqui, galera? Que nós ficamos nas extremidades com 1, 2 e 3 e está ligado tudo junto, o 4, o 5 e 6. Ou seja, seria simplesmente eu fechar aqui, ó. E aí nós vamos demonstrar isso no motor. Beleza? Como que a gente faz isso no motor? Então eu tenho minhas bobinas aqui, ó, minhas 3 bobinas estão aqui. Eu vou pegar um fio de cada bobina, ou seja, é início e fim de bobina. Então eu vou pegar 1, 2 e 3 e vou fechar, e vai sobrar para mim o que? Esses 3 aqui. Lógico, quando o motor tem identificação, você vai seguir a identificação, fica mais fácil. Se não tem identificação, no fechamento estrela 380, você vai fazer isso. Você tem 3 par de fio, que seriam as 3 bobinas, você vai separar início de bobina e final de bobina e fechar. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Galera, vamos seguir. Já o fechamento 220,
nós temos o seguinte formato, que é o fechamento triângulo, né? Normalmente a gente usa o termo estrela, triângulo. E aí eu fiz essas mesmas bobinas que eu fiz aqui em cima, eu fiz aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui estão nossas bobinas, ó. 1, 2, 3 bobinas. E eu já até fechei aqui. Quando a gente for fazer o fechamento 220, o que nós vamos fazer com essas bobinas? Em vez de fechar aqui embaixo, nós vamos fechar elas, ó, aqui, ó, uma com a outra, ó. Tá vendo, ó? 4 com 2, 5 com 3 e o 6, tá vendo que ele deu a volta, foi lá no 1. Vamos fazer esse fechamento aqui no triângulo que fica mais fácil de entender. Vamos lá, ó. Bobina 1 e 4, certo? Depois 2 e 5, 3 e 6. Então nós temos aqui, ó, 5 e 3. Ó o 5 e o 3 aqui, ó. 3 e quem? 3 e 6. Não bateu aqui, pessoal, ó. Olha aqui. Ó. Olha os nossos par de fios fechado aqui, ó. R, S e T. Tá vendo, ó? As nossas fases aqui, ó. R, S e T. E aí até vale lembrar o seguinte, né, pessoal? Tanto aqui em 380, fechamento estrela, quanto 220, fechamento triângulo, se nós invertermos uma das fases, a gente inverte o sentido de rotação do motor, correto? E aí, só para exemplificar no nosso motor, ó, eu fiz o fechamento aqui para adiantar, 220, a gente não fica só com um fio, né, um terminal para cada fase, a gente fica com 2 pontas de fios para cada fase, que é o fechamento triângulo que eu exemplifiquei para vocês aqui, correto? Então esse é o fechamento 220. Assim, pessoal, em resumo, identificou as bobinas do motor, você consegue fazer o fechamento tanto 380 quanto 220. Faça esse desenho que você vai conseguir acompanhar. Você vai ver que não é tão complicado assim. E aí, pessoal, eu já queria aproveitar para a gente passar como a gente fazer o teste de resistência ohmica das bobinas. Caso o motor venha dando um mau desempenho, um desarme no disjuntor motor, como que você pode identificar se esse motor está variado ou não, se está com a fragilidade na bobina, se está com baixa isolação. Então é o seguinte, nós falamos que a gente tem as bobinas, certo? 3 bobinas, início e fim, início e fim, início e fim das bobinas. E aí tem várias formas da gente testar. Primeiro se essas bobinas estão dando resistência para a carcaça do motor. O que é a carcaça do motor? É toda essa parte metálica do motor, que compõe o motor, que dá o formato para o motor. Nós sabemos que a bobina do motor, ela tem uma isolação. Se porventura, por questões de poeira, água, umidade, houve uma fragilidade na bobina desse motor, esse motor vai começar a dar fuga para a carcaça. Fuga para a carcaça vai começar a dar desbalanceamento no monitoramento de corrente do disjuntor, ou que seja um inversor, uma soft start, que é mais sensível ainda. Então, nós temos que avaliar a nossa resistência de cada bobina. Então, o primeiro passo é a gente medir das 3 bobinas que nós temos, ver a integridade das bobinas. Ó, dá para escutar o bip, essa está íntegra. Vamos medir a outra bobina, vamos ver como que tá. Ok. E por último, terceira bobina. Ok. O que isso quer dizer pra gente, ó? O que isso quer dizer pra gente?
que as 3 bobinas do motor estão íntegras, não estão rompidas. Se porventura, durante o teste de resistência das bobinas, uma das bobinas não apresentar resistência, ou seja, não apresentar continuidade no motor, não apresentar continuidade no multímetro, isso significa que uma das resistências está aberta. Então, por algum motivo, em algum ponto de uma das resistências, ela abriu, ou seja, fechou curto, rompeu a isolação, a proteção. E aí já é um motivo para a gente condenar o motor. Outro fato que nós temos que observar durante a medição da resistência das bobinas do motor é se elas estão apresentando a mesma resistência ômica. Por quê? Porque se uma vem apresentar um valor de resistência ômica diferente da outra, isso vai causar um desbalanceamento de corrente entre as fases RST. Quando a gente for medir a corrente com o nosso alicate amperímetro, vai dar a variação, e isso pode causar o desarme da sua proteção, né? do seu disjuntor motor. Então, beleza. E agora nós vamos falar sobre valor dessas resistências para a carcaça do motor. O que é isso? Nós temos nossas bobinas, certo? Ó, essa daqui é uma das bobinas do motor. Eu preciso ver se essa bobina, posso até fechar ela, porque ela é uma bobina, ver se ela está passando para a carcaça do motor. Se no multímetro você identificar que uma dessas bobinas estão dando valor de resistência baixo, ou até mesmo na escala de continuidade, que é o valor mais baixo que nós temos de resistência no multímetro, está passando para a carcaça, isso significa que essa bobina está praticamente queimada. Se não houve a queima, vai queimar. E provavelmente, quando você vai estar medindo, é por motivo de desarme. Isso significa o quê? Que essa bobina está dando fuga para a carcaça. Então já é um motivo de você condenar esse motor e mandar para sua parceira aí que faz rebobinamento de motores. Certo, pessoal? Então, e aí vale a pena a gente falar o seguinte, que talvez através do multímetro, que é um baita instrumento, a gente não consegue condenar um motor. Ah, mas por que não consegue, Mário? Porque tem instrumento mais específico para medição de isolação. No multímetro a gente mede resistência ômica. E aí nós temos o megômetro, que é um aparelho que faz a medição de resistência de isolação, né? O valor da resistência, o valor das bobinas em relação à carcaça. Tem várias situações, mas tem situações em que o motor está ligado numa soft ou no inversor, que são equipamentos que têm uma precisão de monitoramento maior, em que numa partida direta o motor pode até funcionar com um determinado valor de umidade que seja, mas no inversor não funciona. Por quê? Porque o inversor consegue detectar com mais precisão essa falha na isolação, e muitas das vezes você só vai identificar essa falha na isolação através do megômetro. Quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos fazer uma medição com megômetro para vocês acompanhar aí. Se você já fez medição com megômetro, deixa no comentário aí para nós, dá uma dica aí, beleza? Então, a princípio, seria isso, né? Desbalanceamento das bobinas, identificação das bobinas e verificação da resistência das bobinas para a carcaça. Beleza, pessoal? Segue mais uma dica aí. Forte abraço!